Fala pessoal, bem-vindos a este canal e vamos com a notícia que vem diretamente com Eduardo Bolsonaro, diretamente dos Estados Unidos. A denúncia que deixou a campanha de Flávio Bolsonaro em alerta. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Eduardo Bolsonaro. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha este vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Meus amigos, para tudo que você está fazendo, porque isso daqui é de extrema importância. Vocês viram essa notícia daqui? Comprovado, esquerda usa robôs contra Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Pois é, nós que sempre fomos acusados de ter um gabinete do ódio, uma estrutura regada a muito dinheiro público para assassinar a reputação dos nossos queridíssimos inimigos. Você já ouviu essa história muitas vezes, de milícia digital, GDO. Às vezes até a gente da direita, quando é criticada, tira essa carta da manga para dizer que está sendo criticado graças a um gabinete do ódio. Pois é, abriram até um inquérito em 2019, apelidado de Inquérito das Fake News, para se tentar comprovar isso, e até hoje, ó, rosca, não teve nada. Agora, a gente consegue minimamente comprovar aquilo que todo mundo sabe que já ocorria, que é a esquerda que tem um aparato pré-ordenado, regado a dinheiro, sabe-se lá de onde, para assassinar a reputação alheia, no caso, sempre da direita, mas especificamente aqui, do Flávio Bolsonaro. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo, né, da doutora Maria Cláudia, tá? Advogada. Ó, parabéns à campanha do Flávio, muitas vezes criticada, e de maneira correta por vezes, mas aqui tem que ser deixado os aplausos, porque está se antecipando a um problema e pedindo investigação ao TSE, que é o mínimo que o TSE pode fazer, porque ali estão servidores públicos que atendem, né, aos interesses da população brasileira, seguindo a legislação nacional. E o que a gente pede não é cadeia, 27 anos ou 14 anos para golpe da Disney ou para quem coloca frases de batom em estátuas. O que a gente quer é que se siga a lei. Vem comigo aqui que eu vou te explicar o que está acontecendo e por que isso daqui é muito grave. Mas antes de mais nada, aperta aí o botão do curtir, se possível compartilhe esse vídeo, que essa é a maneira que a gente tem de você nos ajudar a levar essa voz ao maior número de pessoas possível. Então vamos acompanhar aqui o que disse, né, a doutora Maria Cláudia, advogada de campanha do Flávio Bolsonaro, que está ao lado, inclusive, do coordenador de campanha aqui, o Rogério Marinho, nessa situação. E eu bato palma mesmo, por quê? Porque eu vi que em 2022 não foi a estratégia melhor utilizada na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que a parte jurídica deixou muito a desejar. Enquanto a esquerda atocha de ação a todo momento para tentar bloquear, neutralizar, paralisar o PL ficou muito tímido nessa parte dos tribunais, né? E ainda assim tomou uma multa de 22 milhões quando propôs uma investigação ao TSE, coisa que lá atrás o PSDB fez em 2014 e não aconteceu nada. Por quê? Porque, por óbvio, na legislação que o partido pode promover a sua própria auditoria e pedir uma investigação aos órgãos públicos não é exercício de, né, litigância de má-fé. É exercício de democracia. Afinal, só em uma ditadura você não consegue contestar o resultado das eleições ou o processo eleitoral. Com a palavra a doutora Maria Cláudia. Acidente em fevereiro, quando estava acompanhando nos anunciantes, em quem contrata impulsionamento na plataforma Meta, ela por acaso detectou que alguns perfis muito pequenos, então perfis recém-criados com 30, 40 seguidores, então um perfil que não tem a importância, um porte relevante, estavam fazendo contratações de 200 mil reais. Preste atenção no que a doutora está falando aqui. Ela está falando que a Meta conseguiu identificar perfis que eram criados praticamente do dia para a noite, com pouquíssimos seguidores e aportando um grande volume de dinheiro, algo que não é habitual, ou seja, aquelas chamadas condutas inautênticas. E aí soou o alerta na Meta. Bem da verdade, essa notícia aqui, ela foi notícia inicialmente no Globo, há 1 ou 2 semanas atrás. Só que o Globo identificou alguns perfis. A campanha do Flávio provavelmente fez um estudo mais profundo e chegou a algumas dezenas de perfis, já comprovadamente, com esse tipo de conduta aqui que a doutora Maria Cláudia está falando, com a possibilidade de se chegar à casa dos milhares, 100, 200 mil talvez perfis, não sei, mas a possibilidade é muito grande. E isso tudo está sendo investigado e analisado nesse momento. Muito atípico. Isso nos levantou um sinal de alerta. Nós começamos a fazer uma pesquisa manual
Um jornal da grande imprensa chegou a trazer isso há 10 dias É o Globo que ela está mencionando aqui. atrás, 15 dias atrás, uma pequena parte daquilo que a gente já estava investigando. E o que a gente chegou eu preciso dizer que estou há 20 anos cuidando de direito eleitoral, nunca vi nada parecido. Aquilo que em 2022 a gente chamava de milícia digital virou menor infrator perto dessa estrutura, porque eu não estou falando de robô, eu não estou falando de fazenda de telefone, eu estou falando de um volume de pessoas importante que arruma um CPF frio, cria uma conta, consegue um meio de pagamento, que eu preciso pagar o Meta, então eu preciso fazer um pagamento por dentro. Entende como é que isso daqui é algo muito mais grave? E essa descoberta, acredito até, inédita. Porque uma coisa é o seguinte, empresas que oferecem serviços de robôs, tem gente aí que quer se mostrar, né, influente no Instagram, compra seguidor, etc. Isso aí sempre ocorreu e nunca foi dado muita bola, tá? Inclusive muito mais fora da política do que dentro da política. A novidade que está sendo trazida aqui é que essa injeção de dinheiro é algo muito pesado. E isso daí, gente, quando você coloca dinheiro visando uma campanha eleitoral, aqui no caso, uma campanha para denegrir a imagem do Flávio, ou seja, onde quem seria o principal beneficiado seria o Lula, tá? Estou colocando no subjuntivo aqui porque são hipóteses, né? Não quero fazer acusação leviana. Afinal de contas, né, o Lula é uma pessoa, a alma mais honesta desse país. Mas isso daqui, esse uso de dinheiro com fins eleitorais, ele tem que obrigatoriamente passar pela conta eleitoral do candidato. É dizer, eu falo para você, quando a gente faz uma campanha eleitoral, é uma burocracia danada. Você tem que ir, primeiro, você tem que ir no TSE, quando sai o seu registro de campanha, o seu CNPJ, você corre no banco. Por que você corre no banco? Porque só tem 45 dias de campanha, é muito pouco tempo. Você corre no banco pessoalmente, abre uma conta com CNPJ eleitoral, na verdade você abre umas 3 contas, é um negócio meio de maluco que até eu, que passei por 3 campanhas eleitorais, tenho dificuldade de explicar, tá? Tamanho é o borogodó. Porque você tem que abrir uma conta que recebe dinheiro do fundo partidário, outra recebe dinheiro, se for o caso, de fundo eleitoral, aí uma outra você usa para gastar, enfim, é uma coisa bizarra. Mas tudo tem que passar por ali, porque ao final é feita uma prestação de contas ao Ministério Público e essa conta é enviada para aprovação ou desaprovação na Justiça Eleitoral. Então isso aqui que a doutora Maria Cláudia está falando, chama-se em bom português, caixa 2 eleitoral, por fora de contas bancárias com CNPJ eleitoral, com finalidade política. Então aí você já tem de cara, pacífico, um crime para começar a história. Mas vai piorar. Vai piorar porque tem muitas perguntas que ainda não foram respondidas, a gente vai chegar lá. CPF falso paga valores substanciais. CPF falso já tem aí pelo menos uma falsidade ideológica, uma falsidade documental. E depois apaga o perfil, para não deixar nenhum rastro, e logo depois cria mais outro bloco de perfis, todos muito assemelhados, com DDD muito parecido, o conteúdo muito... Você entendeu? O cara cria o perfil, dá uma pancada ali de impulsionamento, pau, bota ali uma postagem, né? Ela vai falar mais adiante, acredito aqui, na questão de tentar conectar o Flávio a uma grande organização criminosa, a qual muitos conectam outro político. Eu vou deixar você para responder aqui nos comentários. Já deixou o seu like? Mas aí você vai ver o quê? O cara cria o perfil, bota ali 10, 20, 50 mil, 100 mil, até 200 mil reais no impulsionamento. E depois que ele faz, bum, fecha o perfil. E aí? Como é que você corre atrás de prejuízo? Quem é essa pessoa? Consegue compreender que são contas anônimas? É um processo sem rosto, porque você não consegue ver quem é o réu que está sendo acusado, mas que existem, né, indícios suficientes de crime. Isso tem de sobra. Muito próximo, então uma metodologia de criação e de desaparecimento muito própria. Então você vê que tem um volume de gente engajada. É grande, não dá para fazer isso sem muita gente, sem uma estrutura por trás. E esses impulsionamentos foram pagos em reais, em pesos colombianos, e não me perguntem por que pesos colombianos, mas pesos colombianos e dólares. Meu amigo, você que está me assistindo aí, paga o seu imposto, né, para os super salários dos ministros do STF, para comer em lagosta, vinho premiado, para pagar as viagens da Janja, tadinha, né? Ela tem que viajar, ela representa o Brasil. Nossa, trabalha muito. Me diz aí, você é sofisticado o suficiente para fazer um pagamento para uma empresa em dólar, em peso colombiano e também em real? É claro que a esmagadoríssima maioria das pessoas que estão me assistindo nesse momento não teriam condição de fazer algo desse sentido. Por quê? Porque lhes falta estrutura, lhe faltam empresas, lhe faltam contas bancárias internacionais, faltam agentes para operacionalizar essa demanda toda.
Meus caros, isso não é algo simples, isso não é coisa de amador. É por isso que a doutora Maria Cláudia está falando aqui perplexa. Você pode olhar nos olhos dela, ela mesmo já falou, 2 décadas trabalhando nesse ramo, nunca encontrou nada parecido. E aí eu vou mandar uma outra pulga atrás da orelha. Vem comigo aqui, escuta só. O que é que você tem na Colômbia que é contra a direita e é muito próximo do Lula e do Foro de São Paulo? Responde aí. As Farc, né? As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que inclusive faziam parte do Foro de São Paulo desde o seu lançamento em São Paulo, em 1990. Na abertura, né? O evento capitaneado pelo, que Deus o tenha, o diabo o tenha, Fidel Castro e Lula, foi lida uma carta do líder das Farc. As Farc faziam parte do Foro de São Paulo até 2006, se não me engano, quando eles sequestraram a senadora colombiana Ingrid Betancourt. Aqueles sequestros suaves, de pouco tempo das Farc, que duram meses ou às vezes até anos. E aí, quando pegou muito mal esse sequestro, eles oficialmente tiraram o nome das Farc do grupo do Foro de São Paulo, mas certamente segue a influência. Inclusive as próprias Farc, né? Notícia do Estadão, foram aconselhadas pelo Lula a se transformarem em partido político. E o conselho foi levado a sério, porque hoje as Farc na Colômbia viraram um partido político. E tinha um presidente lá de nome Santos, que fez um plebiscito, perdeu o plebiscito para se fazer um acordo das Farc, o presidente Santos cagou e andou para isso, e levou adiante o acordo, né, a intermediação, liderada pela Noruega, onde foi dada uma cota de assentos no Congresso Nacional da Colômbia para gente desse partido aí das Farc. É algo, meu Deus do céu, não respeitou sua vontade popular, botou um monte de traficante, sequestrador, assassino dentro do Congresso Nacional e de quebra os caras ainda não entregaram as armas deles. Olha, parabéns para a Noruega, né? Agora fale em seguir o exemplo do Bukele para ver o salto que muitos desses europeus, gente de ONG, os perfumados de órgãos multilaterais que eles vão dar. Mas ultrapassado o assunto Colômbia e levantada a bola aqui do que pode estar por trás de um pagamento em pesos colombianos, vamos seguir aqui com a doutora Maria Cláudia. Então, e uma estrutura que deixa muito pouco rastro, então preocupa imensamente, porque é um tiro de canhão que hoje está focado contra a direita, e verdadeiramente é contra a direita, mas amanhã pode estar focado contra quem? Então é algo completamente novo. A Justiça Eleitoral nunca se deparou com um desafio como esse. Se os senhores me perguntarem quem está no polo passivo desse processo, não tem rosto esse processo, porque os perfis não têm rosto. Então é uma lista de perfis que nós precisamos chegar, quem são eles, quem eram os nomes dessas linhas de perfis. Tá aí, pessoal. Eu só vou abrir um parênteses aqui para a doutora, porque a direita ela não tem sofisticação para fazer isso, ela não tem gente para financiar esse tipo de coisa, e a direita também não tem dinheiro sujo, igual os traficantes de drogas, né, que tem muito dinheiro por aí para lavar, e aí tem à disposição para fazer até estruturas como essa daí. Né? Então não é que amanhã vai dar, né? Jamais vai ser alvo de uma ação dessa. Porque até se fazendo tudo dentro da lei, a gente termina com o líder do movimento condenado a 27 anos de cadeia, né? Imagina se você não seguir a lei e tentar arriscar fazer alguma coisa nesse sentido. Aí é que eles vão acabar com a tua raça mesmo. Né? E ainda vão dizer que a culpa é tua e vai ter muita repercussão negativa. Então a gente prefere preservar a nossa moral, não entrar na esfera criminal como a esquerda faz, mas isso daqui é muito grave, pessoal. Porque é uma eleição onde tudo indica será definida por um detalhe, vai ser uma disputa muito acirrada, até o último dia vai haver, né, muitos entraves, muitos obstáculos. Vocês estão vendo aí como é que está sendo a vida do Flávio, não está sendo nada fácil. E agora essa questão aqui desses robôs. Então o que o Rogério Marinho e a doutora Maria Cláudia e toda a equipe do PL está pedindo? Nada mais do que o cumprimento da lei. A abertura de uma investigação rigorosa, mas acima de tudo também célere. Porque a gente está, 2 meses aí da eleição. Falta muito pouco tempo, né, para você chegar no pleito eleitoral. E certamente não seria justo chegar no momento de campanha com uma estrutura dessa, assassinando a reputação do Flávio, né, de maneira sofisticada, regado se sabe lá dinheiro de onde, atendendo a interesse sabe-se lá de quem, para que ocorra, né, esse assassinato de reputação. Então eu peço por favor para você compartilhar esse vídeo aqui ao máximo, fazer essa verdade chegar ao maior número de pessoas possível,